Todo santo dia, certamente você está lá no seu consultório, atende um paciente, abre lá o laudo da ultrassonografia de abdômen e está lá escrito esteatose hepática moderada, acentuada, no seu paciente idoso. E aí? Como é que você vai avaliar esse paciente? Como é que você vai orientar esse paciente? Será que vale a pena solicitar mais exames, elastografia, biópsia hepática? Como manejar essa condição? É sobre isso, esteatose hepática no idoso, que a gente vai conversar nesse novo episódio. Roda a vinheta! Olá pessoal, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast do Gericles. E eu vou logo dizendo, olha só, Opa. que esse sim, Rafa sempre costuma dizer que esse podcast é o melhor, o mais importante, é especial. Normalmente é. Mas esse eu garanto a vocês que é especialíssimo e eu vou explicar por quê, não é, Rafa? Rapaz, hoje a gente tem uma pessoa aqui especialíssima, referência nacional no tratamento de várias comorbidades. Pois é. O tema dessa vez, vocês já devem ter visto aí na descrição, na vinheta, que é a esteatose hepática. Um tema importante, como a gente vai ver, muito comum no paciente idoso, mas o que faz esse episódio importante mesmo é a nossa convidada de hoje, que eu tenho a honra, absoluta honra de receber aqui hoje. E vou dizer a vocês uma coisa, tá? Importantíssimo. Na vida, a gente precisa sempre de ter bons exemplos, de termos mentores, isso é muito importante, né, Rafa? Essencialmente. E eu, Daniel, tá? Posso dizer a vocês que eu tive o grato prazer, o prazer de ter bons exemplos na minha vida. Mas eu digo que eu tenho 4 principais exemplos na medicina que foram muito importantes para mim. 4. Quem são esses 4? Um vocês já conheceram. Alguns episódios atrás a gente trouxe aqui meu irmão Tomás, né? Então eu sou o caçula de 3 irmãos, que 2 são médicos e são grandes exemplos para mim. Minha mãe é médica e essa 4ª pessoa tá na minha conta das pessoas que mais me motivaram, me serviram de inspiração na medicina. Então eu estou aqui com ninguém menos do que Norma Filgueira, minha eterna chefe, Normitia, para quem é amigo. Muito bom, Daniel, muito bom estar aqui, rever vocês, que a gente não se encontra mais no dia a dia, então sempre oportunidade assim é sempre bom. Muito bem. E obrigado pelas palavras. Vou apresentar Eu fiquei até emocionado. Vou apresentar aqui para vocês Norma, tá? Norma é hepatologista, baita hepatologista, mas é uma baita clínica, né? Porque ela é patologista, eu digo que é só um detalhe. É um hobby. Porque ela é clínica de mão Por isso que eu disse várias comorbidades, porque se fosse só dizer correr do fígado... Porque ela é clínica, chefe da clínica médica do Hospital das Clínicas, de uma residência fantástica que eu tive o prazer e a honra de ser residente e ser preceptor durante muitos anos, onde eu aprendi muito e eu aprendi demais com ela. Então, não só sobre medicina, parte técnica de hard skills, mas de soft skills, como liderar a equipe, ela lidera como ninguém a residência, o serviço de clínica médica. Então, prazer demais em estar aqui com você, Normitia. Obrigada, agradecer demais pelo convite, é um prazer a gente estar aqui, bora conversar, vamos tirar algumas dúvidas em relação a isso aí. Esteatose hepática é massa. A gente tinha muitos motivos para falar com Norma sobre cirrose hepática no idoso, sobre várias doenças digestivas no idoso, sobre medicina, um podcast que a gente vai trazer Norma aqui, sobre ética na medicina, né? Isso Norma me ensinou como ninguém, tá? Mas a gente selecionou aqui hoje para o primeiro de vários podcasts o tema esteatose hepática, normalmente. Vamos lá. E primeira coisa que a gente estava discutindo aqui antes de começar o podcast é esses nomes que vão para lá, vêm para cá. Como é que é o nome certo? É esteatose, é doença hepática gordurosa. Você quer que a gente escreva como? É para a gente dizer como. Como é que é para a gente escrever lá no prontuário do paciente? Vê só, isso é uma polêmica grande. Primeiro que tudo, assim, todo mundo chama de esteatose. Mas por que, digamos, do ponto de vista técnico, a gente não devia dizer esteatose? Porque esteatose é um diagnóstico histológico. Você vai fazer uma biópsia hepática e encontrar esteatose lá. É como a gente chama na parte das vezes, e eu acho que na conversa do dia a dia tá bom demais isso, tá? Mas, digamos, quais são as nomenclaturas oficiais? Durante muito tempo, foi doença hepática gordurosa não alcoólica.
Esse termo caiu em 2020. E esse eu concordo plenamente que tinha que ter caído. Porque qual é o problema? Se você tem um paciente de 120 quilos, diabético, e que toma 1 litro de uísque por dia, você diz que ele tem o quê? Você não pode dizer que a doença dele é uma doença gordurosa não alcoólica, porque ele bebe. Você não pode dizer que é uma doença alcoólica, porque ele também é obeso e também é diabético. Então, você nomear uma doença pela exclusão da outra é complicado, porque com muita frequência elas vêm juntas. Então, o termo doença hepática gordurosa não alcoólica, que é o que ainda a maioria das pessoas usa, esse realmente tinha que cair. Então, em 2020, ficou doença hepática gordurosa associada ao metabolismo. Tá? Muito bem. Só que aí depois, de 2023, a Associação Europeia e a Associação Americana se juntaram para propor uma nova nomenclatura, pela questão do politicamente correto. Então, o gordurosa, em inglês, é fatty, né? Então, gordo. Então, é um termo que hoje em dia se tem evitado. Então, para poder ficar, digamos, na parte, aí não foi nem a razão médica, mas é a questão mais social, sociopolítica, o nome oficial hoje em dia, doença hepática esteatótica associada ao metabolismo. Tá? Então, doença hepática esteatótica associado relacionado ao Vulgo metabolismo. esteatose. Vulgo esteatose. A gente vai chamar esteatose, né? Ó, na thumb vai aparecer esteatose hepática no idoso. Pode deixar esteatose mesmo. Mas esse aqui é o grande conceito, assim. Acho que o não alcoólica tinha que sair. Tá. Eu achei que faz sentido. Não é? Faz sentido. Tá. É. Então, E ele está dizendo o que não é, em vez de estar dizendo o que é, né? Então, dentre essas categorias, então, hoje em dia, até porque, veja só, como é que você diz que é doença hepática esteatótica associada ao metabolismo? Primeiro que tudo, os grandes grupos, se o paciente é diabético, se ele é obeso, se ele tem aumento de cintura abdominal e tal. Mas tem uma grande coisa que são os magros. A esteatose nas pessoas magras, ou pelo menos nas pessoas não obesas, digamos assim, não diabéticas. Então, tem outras coisas disso. Você tem critérios que chamam de critérios cardiometabólicos. Então, se o paciente tem um HDL baixo, se tem triglicérido alto, se tem uma glicemia de jejum um pouquinho alterada, se tem hiperinsulinemia, se tem, às vezes, ele não é obeso por IMC, mas tem circunferência abdominal aumentada. Então, se você junta aqueles critérios metabólicos, beleza, então ele está nessa caixinha. Se, além disso, ele também consome álcool numa quantidade razoável, então foi criado um novo termo que se chama MET-ALD, tá? Que seria o quê? Doença hepática alcoólica, mas também misturado com metabólica. Metabolic. Então, ficou Metabolic Alcoholic Liver Disease. Um combo. Em inglês. Um combo, tá? Metabolic Dysfunction Associated Steatotic Liver Disease with Alcohol Use. Mais ou menos isso, tá? Então, você teria aquele coisa assim, se o paciente consome menos de 20 gramas dia de álcool para mulheres, menos de 30 para homens, você pode chamar ele só com a doença metabólica pura. Se ele consome mais do que 40 gramas dia para mulher e 60 para homem, provavelmente a doença dele é alcoólica mesmo de verdade. Isso é grama-dia? Grama-dia. Daqui a pouco eu digo como é que a gente calcula isso. Tá. Mas se você está ali no meio do caminho, você é para mulher entre 20 e 40 e homem entre 30 e 60, e também é obeso, também é diabético, então seria o MET-ALD, vai. MET-ALD, tá? Que seria a mistura das duas coisas. E aí vem a pergunta, então, e como é que eu sei quanto grama de álcool é? Aquela coisa, como é que eu calculo o grama de álcool? Eu nunca consegui decorar isso, sabe? Hoje em dia, às vezes eu pergunto pro chefe. Vamos simplificar. Tem a fórmula certinha, se quiser saber bem certinho, como é que você faz? Quantas gramas de álcool tem num litro de cerveja? A fórmula certinha é você fazer 0,789, que é a densidade do álcool, vezes o percentual, o teu alcoólico da bebida. Então, cerveja é 6%, vinho branco é 9%, vinho tinto é 12%, destilado é 45%, aproximadamente. Então, você faz, digamos, cerveja, 6 vezes 0,789. Isso dá 4,5, mais ou menos. Isso quer dizer o quê? Em cada 100 ml de cerveja, você tem mais ou menos 5 gramas de álcool. Tá. Certo? Tu já fizesse muitas vezes essa conta, Muito, faço né? isso todos os dias. Pra você decorar. Ave Maria, que eu passo. Bebe sim. Bebe isso, tantas vezes por semana. Chefe, mas ele bebe 3 latas de cerveja naquela mas lata. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque, digamos, com frequência chega o casal. É o homem que é o paciente. Aí você faz, o senhor bebe um pouquinho, doutora. A esposa, defina pouquinho. Bebe muito. Então, para tirar essa subjetividade do que é pouquinho e do que é muito, eu transformo isso em gramas de álcool. Me diga aí, seu fulano, como é? Segunda-feira o senhor bebe? Não, doutora. Segunda-feira eu não bebo, não. Pelo amor de Deus, amor também. de Deus. Só se tiver jogo do esporte. Mas na terça e quinta, mais ou menos, eu tomo umas 2 latinhas de cerveja. Né? Na quarta-feira tem futebol. Aí nesse dia dá mais. Diga quantos são na quarta. Eu vou anotando. Na sexta e no sábado, no domingo.
calculo tudo. Multiplica por 2. Transformo tudo em grama de álcool, divido por 7, digo, olha, seu fulano, o senhor bebe muito. Fazendo as continhas, que pelo que o senhor me disse, isso deu 70 gramas dia de álcool. É muito. Isso está acima do meu limite. E eu ir para aquela briga da coisa, entendeu? Porque ele acha que tudo é pouco, a mulher acha que tudo é muito, então fica Tá ali. vendo, fulano? Eu sempre disse. Agora Então, tem que ela dizer. Fica mais ou menos certo. certinho na história, entendeu? Então, você é leniente em alguma dose de álcool dia, assim? Depende para quem. Hum. Depende para quem. Porque, veja só, eu sempre acho que a vida é muito mais do que está no livro. Sim. Se você perguntar qual é o limite seguro de álcool, nenhum. Né? Até porque a gente sabe que qualquer quantidade de álcool aumenta o risco de ocorrer neoplasia, não sei o quê. Pancreatite pode acontecer com um copo de Tudo, cerveja. entendeu? Mas assim, poxa, a vida é mais do que o livro, né? A pessoa tem direito a ter a sua parte lúdica, a ter os seus gostos. Então, tá. Mas, seja, quanto é que é em relação ao fígado, tá? De forma geral, cirrose hepática, só pelo álcool, a independente, só ele sozinho, é mais do que 40 gramas dia para mulher, mais do que 60 gramas dia por homem. Tá? Ponto. Isso é para a população geral. Mas se ele já tem uma outra morbidade hepática, se ele tem esteatose metabólica na história, não dá para ele beber isso tudo. Entendi. Porque os fatores começam a se somar. É. Entendeu? As coisas da medicina nunca é uma causa só. É. Você começa a somar os riscos. Então, aí, não, se ele já tem uma doença, já tem fibrose hepática significativa, você tem cirrose, da causa que for, ele não toma nem vinho de missa. Nada. Nem Aí vinho eu de sei, missa. Nem vinho de missa. Nem aquele molhado Nem na a hora. molhadinha na hóstia. Nem a molhada na hóstia. Aí é nada. Eu tenho no consultório várias histórias de pacientes que, especialmente depois que se aposentaram, Sim. ficaram assim, Sem ter o que fazer. sem ter o que fazer. Isso. Perderam totalmente o propósito. A maioria dos meus pacientes ou é engenheiro, ou é advogado, ou é médico. E passou a beber como uma forma de passar o tempo. Fazer o quê? A amizade dele é um copo de uísque ali, é uma Sim. cerveja, não sei o quê. E isso, assim, eu vi vários pacientes muito, muito ruins por causa disso, sabe? Com distúrbio cognitivo, Sim. cirrose nem se fala, mas, assim, realmente é um A problema muito aposentadoria, grande. vocês sabem isso melhor do que eu, a aposentadoria para o homem tem um peso diferente do que ele tem para a mulher. Uhum. A mulher sempre arruma o que fazer em casa. O homem não. É. O homem que sempre trabalhou 2 expedientes a vida inteira e está dentro de casa, ele faz o quê? Pois é. Ou ele arranja uma outra atividade ou ele não tem o que fazer. E em relação à esteatose, né? Por que é importante a gente estar falando sobre isso aqui e frisar, assim, das possíveis consequências da esteatose? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes vem ali o ultrassom com esteatose hepática A e a gordurinha. gente entra com gordurinha. Isso todo mundo tem. Se passar aí na rua, todo mundo tem isso aí. Não, isso aqui é só um achado. E a gente tende, muitas vezes, a não valorizar Sim. o que aquele achado ali está nos dizendo, né? Então, diz aí, Norma, quais são as consequências da esteatose? Por que a gente tem que ter atenção no paciente que tem Primeiro que esteatose? tudo, em relação a essa questão que todo mundo tem. Realmente, a prevalência de esteatose no mundo é uma coisa assustadora. Saiu um levantamento recente, aparentemente as regiões do mundo com maior prevalência de esteatose é América do Sul e aquela parte ali de Oriente Médio, mais ou menos. É mesmo. É. Achar que os Estados Unidos ia ser Não, campeão. pois é, eu também achava, não. Prevalência de esteatose na América do Sul varia de 35% a 40%. 35% A 40%. na população adulta. População adulta. Assim. População adulta. Ponto. Tá. Mas Ou seja, isso... em média, no mundo todo, bota 30%. Isso, eu sempre digo isso para o paciente. De cada 10 pessoas que habitam esse planeta, 3 têm esteatose. Certo. Tá? Então, ou seja, eu acho que não tem. É difícil arranjar uma doença que seja mais prevalente do que isso. Qual a probabilidade de uma pessoa que tem obesidade ter esteatose? Mas vai mais de 80%. Vai mais de 80%. Então, para subgrupos tipo diabético obeso, isso é 80% a 90%. Agora, qual a grande questão? Não é em todo mundo que aquela esteatose vira um problema do ponto de vista hepático significativo. Tá? Uhum. Então, isso tem milhões de estudos rolando. Por que a gente tem, às vezes, um paciente com IMC de 60, 70, que tem só uma gordurinha no fígado? E tem outro com IMC de 29, 30, com cirrose, por doença gordurosa, por doença esteatótica. Entendi. O que é que faz? Uns fazem a forma mais grave e outros a forma mais leve. Isso aí tem teorias gigantes em relação a isso, tá? Então, dessa multidão, bota multidão nisso, né? Que é 30% do mundo é bilhões de pessoas. Então, desse pessoal todo, uns 15%, 20% é o subgrupo que vai complicar disso aqui. Vai dar ruim. Então, é uma proporção pequena dentro da totalidade, mas 15% de 2 bilhões de pessoas é muita gente. 15% de muito é muito. É muito. Então, 15% de 2 bilhões de pessoas é gente para dedéu. Então, o que é que está acontecendo?
Principalmente depois que a gente começou a curar as hepatites. Hepatite C hoje em dia, né, alguns países do mundo já erradicaram a hepatite C. Então, está havendo um aumento do percentual de doença hepática grave por doença esteatótica, tanto porque a população está engordando, está ficando mais diabética e mais sedentária, como também porque está diminuindo as outras causas. Então, doença esteatótica hoje em dia já é a primeira causa de transplante nos Estados Unidos. Nossa. Tá? Nos Estados Unidos ele já é uma das, se não for a primeira, é uma das, eu acho que já é a primeira causa de cirrose, primeira causa de câncer de fígado. No mundo inteiro não, mas nos Estados Unidos já. E essa transição demográfica a gente está vendo demais, a gente vê isso na prática do dia a dia, entendeu? No consultório, em ambulatório, tudo que é canto. Então, os nossos consultórios e os nossos ambulatórios de hepato estão esvaziando daqueles pacientes mais jovens, que eram os pacientes das hepatites virais, e está sendo, vai ter hepatogeriatria muito em breve. Hepatogeriatria, né? Muito em breve. Entendeu? Porque a nossa A gente vai população... ter que lançar Olha, isso. o hepatogeriatra vai começar assistindo esse podcast aqui. Né? Tudo começou com esse podcast aqui. Exato. Porque qual é o problema? Quando você compara, digamos, pacientes transplantados de fígado por qualquer coisa, ou por cirrose mesmo, ou por hepatocarcinoma, pelo que for. Aí você vê os por doença esteatótica e os resto, tá? Os da doença esteatótica, em média, são uma década mais velhos do que os outros. Certo? Então, a prevalência maior de mulher, enquanto hepatite viral e álcool é maior prevalência em homem. Doença esteatótica, forma grave, mas tem uma proporção de mulheres maior e, em média, 10 anos mais velho. Então, a vida do hepatologista piorou muito, no sentido assim, está muito mais difícil. Porque antes a gente tratava um paciente de 30 anos com hepatite B, que não tinha doença nenhuma outra. Só precisava pensar na hepatite B. Hoje em dia, a gente tem um paciente de 80 anos, diabético, obeso, coronariopata, com vasculopatia periférica, com não sei o quê, com muito mais comorbidade junto, entendeu? Então, Bem-vindo à geriatria. Isso. Então, assim, a vida do transplantador hoje em dia, das equipes de transplante, estão muito mais complicadas. Os pacientes antes só tinham cirrose. Agora eles têm cirrose, tem doença coronariana, tem sequela de AVC, tem tudo. Agora, além dele ter que manipular lá fibroastrim e as coisas da vida, ele tem que agora saber de... Um pouco de geriatria também. Tá vendo aí? Então, assim, ou seja, o percentual dos pacientes que fazem forma grave dentro da totalidade é pequeno. Mas como essa totalidade é gigantesca, o total de pacientes com forma grave de doença esteatótica é grande também. Então, também. de complicações no fígado da esteatose, a gente tem aí a cirrose, hepatocarcinoma, né? Mas... Esteatohepatite. Esteatohepatite seria a fase intermediária, tá? Então, você tem esteatose pura, desse pessoal, dessa multidão de gente, uns 15 a 20% vai ter esteatohepatite, que todo mundo chama de NASH, né? Ficou o termo na história. Como é que a gente dá esse diagnóstico? Quando eu digo O esteatose... NASH hoje em dia virou MESH. Metabolic Associated Steatohepatitis. Sim. Eu quero não alcoólico, trocaram, botar o M por N por N. E quando é que eu digo que é MESH, não é só esteatose e tal? Olha só, essa diferenciação só biópsia, tá certo? Mas na verdade, durante muito tempo ficou nessa conversa, né? Não, é esteatose só, esteatohepatite, não sei o que. Não, se tem transaminase alta, é esteatohepatite, se tem transaminase normal, é esteatose. Esqueça. Transaminase em doença esteatótica não serve para nada. Ok. Tá certo? Eu vi que a minoria vai ter a elevação. Eu tenho uma paciente que essa realmente, assim, me deixou arrasada. Não é uma paciente que eu não vi uma vez, não. Eu acompanhava ela durante 10 anos. Diabética que tomava 1 grama de metformina por dia, esteatose lá no ultrassom, transaminases normais sempre. Não, vida que segue, vamos indo, não sei o quê. Quando chegou aquela elastografia em Recife, ela foi fazer uma elastografia, fibrose grau 3. Ela nunca teve transaminase elevada. Nunca. Ou seja, ela estava progredindo fibrose embaixo do meu nariz e eu sem perceber. Transaminase sempre foi normal. A minoria, então, transaminase em doença esteatótica, esqueça. Pode até se vir assim, se ela for alta e você faz algum tratamento, ela melhora. Beleza, está melhorando. Mas você diz, não, isso é esteatose pura, porque transaminase é normal. Não caia nessa, porque vai entrar pelo cano. Não é. Então, esteatose é quando tem só gordura, esteatohepatite quando tem inflamação, mas a gente só vai saber... Biopsiando, mas isso que eu estava dizendo antes. Então, assim, essa discussão se é esteatose ou esteatohepatite, ela é meio secundária. Porque, no fim das contas, o que interessa mesmo é o paciente está desenvolvendo fibrose hepática ou não. Então, eu não preciso saber se ele tem esteatohepatite, eu preciso saber se ele tem fibrose. Se ele tem fibrose, obviamente, ele teve esteatohepatite, porque é o meio do campo, tá? Então, a gente deixou de se preocupar nessa questão de classificar esteatose ou esteatohepatite e a gente se prendeu no que complica a vida do paciente. Ele está desenvolvendo fibrose ou não. Então, isso que é a estratificação de risco hoje em dia da gente para separar aqueles 80% bonzinhos dos 15% a 20% ruins, significa avaliar a fibrose. Tá, beleza. Da fibrose avançando, cirrose e hepatocarcinoma.
Mas na prática, tá? Ainda, assim, a gente vai falar como avaliar fibrose já já, mas ainda falando no campo das consequências da esteatose, que a gente precisa ficar ligado para não subvalorizar a esteatose, é que além dessas complicações hepáticas, a gente tem também a importância de que a esteatose é um marcador de risco para dar ruim, né, para complicações cardiovasculares. Né? Inclusive, é a principal causa de morte para o paciente com esteatose. Isso, né? isso quer dizer. Então, quem tem esteatose, a principal causa de morte não é doença hepática. Até porque só 15% vai morrer de HDA, vai não. desenvolver. Não vai ser de HDA que ele vai morrer. Mas são alguns, pouquinhos, mas não vai ser o grosso, não. A grande causa de morte em doença esteatótica é causa cardiovascular. Então, aqueles 80% que eu vejo que é uma esteatose, que não parece ter fibrose, não parece ter esteatohepatite, quando ele sai do consultório, eu faço o quê? Vai para o cardiologista, que é do coração que você vai morrer. Tá? Aí eu sempre digo a eles, olha, do ponto de vista do fígado, hoje, que tem que avaliar periodicamente, o seu fígado está bem. Então, não parece que essa gordura no fígado vai atrapalhar o seu fígado, mas isso aqui lhe coloca em mais risco de ter um AVC, de ter um infarto, de ter complicações vasculares outras, tá? Então, ter a gordurinha do fígado nunca é bom. Mesmo que o fígado não esteja sofrendo, aquela gordurinha no fígado, eu sempre digo desse jeito ao paciente, se tem excesso de gordura no fígado, vai ter excesso de gordura no seu coração, no cérebro, nas artérias e em outros cantos. Mesmo que ela não esteja levando a dano hepático agora, você tem maior risco por conta das outras coisas. Então, nunca é uma gordurinha só. Nunca é. É um sinal de alerta. Né? Assim, por exemplo, como é disfunção erétil no homem de mais idade, aquilo ali muitas vezes é o primeiro sinal de uma doença aterosclerótica. Né? Então, por isso que a gente tem que... O urologista que pega um homem com disfunção erétil tem que encaminhar para avaliação de risco cardiovascular, e o hepatologista com o paciente com esteatose também tem que ficar atento a... Tanto que assim, os cardiologistas aprenderam isso, certo? Aprenderam tanto isso, ou seja, que a esteatose é a manifestação hepática da síndrome metabólica, que quem mais encaminha paciente para a gente, hoje em dia, para os hepáticos hoje em dia, são os geriatras, são os cardiologistas. Que eles já fazem, na sua estratificação de risco cardiovascular, um cardiologista que esteja bem antenado, ele já faz um ultrassom. E aí a gente pode entrar já no diagnóstico. Como é que a gente vai dar o diagnóstico de esteatose? Porque normalmente vem, como o Daniel falou ali, você pediu um ultrassom para ver não sei o que da vesícula, estava ali pertinho o fígado, deixa eu ver, tinha uma esteatose. Então eu diria o seguinte, em quem a gente tem que rastrear a esteatose? Em quem a gente tem que rastrear. O diagnóstico é com ultrassom, mas pode ser com outras coisas também. O ultrassom ele tem uma sensibilidade razoável. O ultrassom vai pegar 80%. É a sensibilidade mais ou menos dele. Tá? Quer dizer, uma coisa mais sensível, você vai para uma ressonância, mas ninguém usa ressonância para triagem. Tá? Então, em quem você deve pedir um ultrassom para ver se ele tem esteatose ou não? Eu diria que, de certa forma, quem tem riscos. Então, os obesos, os diabéticos, as pessoas de lipidemia, com história familiar de doença aterosclerótica, de doença hepática também, esses pacientes têm que ser rastreados. Então, ou seja, para rastrear, não rastreie com transaminase, rastreie com ultrassom, certo? Depois que o ultrassom já mostrou que tem esteatose, tá? E você pode ter esteatose e o ultrassom não ver? Pode. Tem aqueles 20% lá que ele não é sensível para isso. Eu até vi que quando tem ali 5% de hepatócito com gordura, ele não vê. Ele só vê a partir de 12%. Isso, então, ou seja, uma esteatose leve... Com 5% já é diagnóstico. Uma outra coisa, já que eu falei em leve, outra coisa que é importante, que os pacientes se ligam muito. Essa estratificação do radiologista, né? Doutora, minha esteatose era leve e agora ficou grave. Tá. Problema, isso não tem menor importância na prática. Olha aí. Nenhuma. Isso varia de acordo com o olhômetro do radiologista. E não só o olho, porque o que vai determinar o prognóstico não é saber se ele tem mais gordura ou menos gordura no fígado, é saber se ele está fazendo inflamação e fibrose. Então, ter mais gordura ou menos gordura, para prognóstico hepático, não faz diferença nenhuma. Pois eu botava medo quando eu via grave. Minha gente, tu tá vendo grave, lascou. Bora aumentar essa dose do Ribels? Não, tô brincando. Então, não é por aí. Então, o fato de ser esteatose leve, moderada ou grave, não necessariamente é a esteatose severa, grave, intensa, que o ultrassonografista coloca, não necessariamente essa pessoa tem um prognóstico pior do que quem tem esteatose leve. Não é essa intensidade. Porque esse leve, moderado e grave significa o quê? Percentual visual, bem subjetivo, da infiltração de gordura no fígado. Tá? Mas isso não quer dizer que aquilo ali está levando a prognóstico pior ou melhor. E fibrose. Beleza. Ainda nos exames laboratoriais, você já frisou aí muito bem que a gente não deve confiar nas transaminases, que a maioria das vezes... Isoladamente. A maioria das vezes vai estar normal. Gama GT também eleva um pouco, né? Bem frequente. Bem frequente elevar um pouco.
Eu aprendi que você gama GT é uma enzima histérica, né? Ela eleva com qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer Uso muito coisa, esse termo. né? Usa muito esse termo. Gama Mas GT é tem- histérica. mas tem uma alteração laboratorial que muito frequentemente a gente vê no consultório, que é a hiperferritinemia, não é? Ai, tá, ainda bem que você falou nisso. Eu tava doido pra fazer essa pergunta. Também, tá? Então, a principal causa de hiperferritinemia é doença metabólica. Tá? Então, de vez em quando, o paciente chega, doutor, eu já fiz não sei quantas sessões de sangria e continua a ferritina alta. Você está jogando sangue no lixo sem necessidade, tá? Pelo menos troca esse sangue cheio de gordura, né? Plasmaferese de gordura. Aferese de gordura. Gordura aferese. É. Então, veja só, qual é a questão toda? A ferritina está alta pela inflamação hepática gerada pela esteatose. Só que, primeira coisa de se diferenciar, como é que se diferencia uma hiperferritinemia metabólica de uma hemocromatose ou hemosiderose, por exemplo? Saturação transferrina. Então, na hiperferritinemia metabólica, ferro está normal, saturação transferrina está normal. Ferritina está alta só com o marcador inflamatório. Então, você vai começar a se preocupar com excesso de ferro no fígado, ou hemocromatose, hemosiderose, o que for, quando a saturação também estiver alta. Acima de 45. 45. Acima de 45, você começa a olhar para ele assim É. com a cara mais estranha. Né? Tá? Ok. Mas a maioria dos pacientes tem saturação normal. Então, Ok. ele não tem Mas ele não tem sobrecarga hepática. Mas quem tem hiperferritinemia, você pega lá um paciente com esteatose e que no exame laboratorial ele tem uma hiperferritinemia com saturação transferrina normal, isso já acende mais a possibilidade Sim. dele ter maior risco de esteatohepatite É. e fibrose. A ferritina na doença esteatótica, ela tem valor prognóstico. Sim. Quando ela é alta, provavelmente aquele paciente tem uma doença assim, mais intensa, ou seja, com mais risco de complicar do que tem ferritina Provavelmente normal. que ele está inflamando mais. Se ele Isso. inflama mais, ele provavelmente vai ter mais fibrose. A né? lógica é mais ou menos essa daí. Então, certamente, esse é um paciente que a gente vai fazer um fibroscan, uma Mas elastografia. Agora né? vamos para o campo de, tá, ok, como eu triar, como eu avaliar na prática quem é o paciente que tem esteatose que vai estar evoluindo para fibrose. Pronto. Conta aí para o Então, pessoal. isso aqui é uma coisa super importante, até porque, assim, não tem patologista suficiente para tratar 30% da população mundial. Uhum. Nunca vai ter. Então Nunca- vamos treinar o geriatra. Não tem geriatra. Nunca pra verá 30% isso. dos idosos. Então, É. esse tipo de orientação tem que dar para clínico, para endócrino, para cardio, para geriatra, para qualquer médico. Vamos começar com o geriatra. Urologista que pede muito exame de check-up, ginecologista também. Primeira forma de triagem, vamos estimar se esse paciente tem algum grau de fibrose ou não. Como é que a gente consegue fazer isso? Uma coisa super simples, minha gente. Bota no Google, calculadora FIB4. Tem milhões de calculadoras dessas. FIB4. Tá? É FIB4. Então, não me lembro mais como é a sigla não, mas ou seja, é um marcador de estimativa de fibrose hepática baseado em 4 critérios. Idade, TGO, TGP e plaqueta. Você só precisa disso. A idade do paciente você sabe, TGO, TGP e plaqueta, com R$10, R$20 você consegue esses exames, tá certo? Tá. Então, você bota, a conta tem uma raiz quadrada, então o médico não sabe bom de matemática, então esqueça, você não vai fazer essa conta. Você Bota vai, no Google, No bota Google. no chat GPT. isso. Calculadora FIB4, aparece lá, você bota os termos, tá certo? Então, para pessoas não idosas, ou seja, entre 30 e 65 anos, um FIB4 acima de 1,3, alguns colocam 1,45, esse paciente já merece ser visto com mais cuidado, que tem maior chance dele já ter fibrose. Lembrar só que isso é importante, viu, minha gente? Para idosos, esse ponto de corte do FIB4 não é nem 1,3 nem 1,4, é 2. Porque como a idade entra na conta, se você não fizer esse ajuste, todo paciente idoso com esteatose vai ter fibrose avançada. Sim. Se o paciente de 90 anos, não tem como esse FIB4 tá baixo. E FIB4, você disse, a sigla, na verdade, de fibrose. Fibrose. Aí FIB4, porque são 4 coisas. 4 parâmetros. Que é idade Idade, TGO, TGP e plaqueta. e plaqueta. Tá? É. Beleza. Então, ou seja, para a população não idosa, o ponto de corte FIB4 é 1,3. Então, você recebeu o paciente no seu consultório, o paciente tem 40 anos, chegou no seu consultório, você mostra o ultrassom, tem esteatose. TGO, TGP, plaqueta e idade. Bota lá na calculadora, deu 1,8. Meu filho, vá para um patologista, tá? Ou se você não tem a patologista fácil, vamos fazer uma elastografia para poder se aquela fibrose, você confirma aquele grau de fibrose, tá certo? Lembrando que no paciente acima de 65 anos, esse ponto de corte vai puxar para 2, não é mais 1,3. Então, esse é o momento em que a gente vai decidir fazer elastografia ou não. Isso. Fazer elastografia e se vai encaminhar para um gastrohepato ou não. Tá. Então, eu peguei aquele meu paciente, antes da vinheta que eu coloquei ali, Dona Maria tem 70 anos, que tem um esteatose no ultrassom. Eu vou calcular o FIB4. FIB4 dela é Dona 2. Maria tem mais de 65 anos, então de 2 para cima. 2 para cima. Aí eu vou lá e vou pedir uma elastografia. Tá. E se, veja, todo mundo que tiver
esteatose, eu vou fazer o FIB4. E eu só vou para a elastografia quando o FIB4 der alterado. Isso, geralmente Ponto. é É esse o caminho. Isso, é o caminho. Elastografia, FibroScan, qual a diferença? Pessoal, existem várias técnicas de elastografia. A primeira e a mais validada, que a gente tem mais dados mais robustos, é o FibroScan, tá? Mas o FibroScan é um aparelho que não é fácil de você ter acesso a ele. Que eu saiba, não tem em Pernambuco, tá? Por quê? Porque é um aparelho caro, certo? Que é um investimento alto e que só faz isso. Serve para isso. Só faz isso, tá? Então, hoje em dia, a gente tem usado muito mais as elastografias por ultrassom. Que aí você tem o ARF, tem o Sharewave, ou seja, praticamente toda clínica de ultrassonografia hoje em dia faz elastografia, tá? E você existe também a elastorressonância, que a gente chama de ressonância multiparamétrica. Então, pela ressonância, essa ressonância vai dar tanto o aspecto macroscópico do fígado, não precisa de contraste, ressonância sem contraste. Ele vai me dizer a rigidez, que é a elastografia, e vai me dar a estimativa de percentual de gordura de ferro. É isso que a gente chama de ressonância multiparamétrica, tá? Então, acaba sendo um exame mais completo, mas também um exame mais caro. Então, você não vai fazer isso de rotina para todo mundo. Mas, por exemplo, se chega um paciente com ultrassom mostrando esteatose, e ele tem uma ferritina de 2000, de repente, esse paciente vale a pena fazer uma elastografia, fazer uma ressonância multiparamétrica. Tá. Porque essa ressonância vai me dizer, ou seja, a grande dúvida é, esse paciente está com a ferritina alta por conta da esteatose ou ele tem sobrecarga de ferro? Tá? Aí então, vamos lá, nesse tá normal caso, lá e... Nesse caso, a ressonância já me resolve a situação. Ele vai me dizer se o fígado está rígido ou E não. vai ver a... Certo? E vai me dizer o percentual de gordura e o percentual do ferro. Na maioria das vezes vai ter o ferro hepático bem baixinho e a gordura lá em cima. Ou seja, essa ferritina alta é por conta de esteatose metabólica. Não tem nada a ver com sobrecarga de ferro. Então, eu fiz o FIB4, pedi a elastografia por ultrassom e na elastografia mostrou lá F3. Né? Essa classificação vai de F0 a F4. Isso. F4, leia-se cirrose. Cirrose. F3, fibrose mais Quase, avançada, está quase cirrótico. Isso. Né? Ok. Tá lá, F3, o que é que eu preciso fazer? Encaminhar para a patologista? O ideal é que esse paciente seja acompanhado para patologista, tá? Porque a gente tem outras coisas, digamos. Então, hoje em dia, finalmente, a gente começa a ter drogas para tratar a esteatose, que até pouco tempo atrás a gente não tinha, tá certo? E a gente precisa avaliar no contexto geral, o que é que a gente pode fazer disso, se ele tem indicação de rastreio de hepatocarcinoma, ou seja, é importante, dependendo do caso, será que ele já tem vários de esôfago, tem que investigar a hipertensão porta clinicamente significativa, tem mais coisa a fazer, tá? Então, finalmente, a gente começou, então, vamos começar do restante? Vamos conversar o que não vem pra gente, o que não vem pro hepato, tá? Ou seja, quem não tem fibrose hepática significativa. F0 e F1. F0 e F1, Ok. tá? Até porque, assim, essa nomenclatura tem mudado um pouco. Se vocês prestarem atenção, o laudo dos ultrassons das elastografias hoje não vem mais, assim, falando diretamente o grau de F1, F2, F3 e F4. Ele diz, muito provável que não tenha doença hepática. Então, né? qual é a questão? Fibrose hepática significativa, que a gente chama, o antigo F2 em diante. Não é que tenha mudado o F2. É porque, digamos, é porque a gente não tem uma resolução na elastografia do ultrassom tão fina para dizer, com certeza, se ele é F1, F2, F3, F4. A elastografia é muito boa para dizer se ele tem cirrose e para descartar a fibrose. Para dizer se é F0, F1 ou se é F4. Esse meio do caminho, se é F1, F2, F3, essa classificação não é tão certinha assim. Então, o que se usa mais hoje em dia é, provavelmente não tem fibrose hepática significativa, que seria o antigo F0, F1. Provável que ele tenha fibrose hepática significativa, mas sem sinais de doença hepática crônica avançada, certo? O doença hepática crônica avançada, e ainda tem uma outra categoria em que você consegue, quando a elastografia é muito alta, dizer doença hepática crônica avançada, provavelmente com hipertensão porta. Tá? Então você consegue, pela elastografia, quando ela é muito estourada, dizer, olha, esse paciente aqui tem que fazer endoscopia. Já sai lá para endoscopia. Esse paciente aqui tem mais risco de ter hipertensão porta já, quando o fígado é muito duro. Entendi. Tá? Já que a gente está falando da elastografia, bem rapidamente dizer que nem toda elastografia elevada, ou seja, nem toda rigidez hepática elevada significa necessariamente fibrose, tá? Tem algumas coisas que complicam isso. Por exemplo, o paciente tem insuficiência cardíaca e tem congestão hepática. Sabia não disso. Isso, o fígado está duro. Porque o que é que a elastografia mede? Mede a rigidez do fígado. Geralmente, quem deixa o fígado mais rígido é fibrose. Mas outras coisas deixam o fígado mais rígido também. Congestão, digamos, um paciente, isso acontece, já vi muito isso. Paciente dialítico. Fez a elastografia, ele faz dialisa segunda-feira de tarde. Segunda-feira de manhã ele fez a elastografia. Tá alta. Faça na terça-feira, diminuiu. Ele estava congesto. Vamos melhorar essa fibrose, uma furosemida aqui. Faça diálise, volte amanhã, sua fibrose ficou boa. Depois da diálise. Tá? Então, congestão sistêmica aumenta a fibrose. Período pós-prandial, o ideal é você fazer elastografia em jejum. Aumenta a percepção da fibrose, no caso, né? A percepção aumenta a fibrose, aumenta a rigidez hepática. Tá? Então, congestão cardíaca. Congestão.
seja cardíaca ou seja hipervolemia. Aham. Aumenta a rigidez hepática. Período pós-prandial, aumenta a rigidez hepática pelo afluxo de sangue para o sistema visceral esplâncnico, tá? Então, deve ser feito em jejum. Tendência obstrutiva, aumenta a rigidez hepática. Uma inflamação aguda. Se você pegar um paciente com hepatite A, aquela bem bestinha, Sim, hepatite A que todo mundo vai ficar bom. Faz uma elastografia naquele momento, vai dar alto. Vai parecer que ele tem fibrose. entendi. É o quê? Ele está com transaminase de 5.000. A elastografia vai lá em cima. Entendi. Porque o fígado está rígido pela inflamação. Uhum. Tá? Então, de preferência, para você confiar naquilo, ou seja, se o paciente tem uma cardiopatia grave que está muito congesto, você dá uma melhoradinha nele, trata a IC aí, Depois dá uma faz- secada nele, hoje faz a não é dia de elastografia. fazer elastografia, Isso, não. saca ele depois. Se é um paciente dialítico, faça logo depois da diálise, Tá. tá? Porque isso tudo é coisa que interfere. Beleza. Então, peguei lá agora, suponhamos que essa paciente fez a elastografia F0, tá? O que é que a gente Bom, primeiro que deve tudo, orientar? ele não precisa de mim do hepatologista direto. A gente tem dado alta a esses pacientes. Dado alta, encaminhando ele para o clínico, para o geriatra, para o cardio, para o endócrino, Pro para quem for. personal. Tá. Para o médico assistente, nutricionista. pro Pro médico personal, assistente pro dele nutricionista. de outras coisas, tá certo? Uhum. Porque eles não têm perna para poder acompanhar esse pessoal todo, tá? Agora, se ele tem de F2 em diante, esse paciente precisa ser acompanhado, tá certo? Então, até pouco tempo atrás, o que é que a gente tinha para oferecer a esses pacientes? Mudança de estilo de vida. Vá malhar, vá comer, né, dieta hipocalórica, vá tirar carboidrato da dieta, vá fazer exercício físico, vá tomar café, etc e tal. Que vem dando certo da época do Neandertal Não, pra isso cá, é- né? Dá certo a gente dizer, Uhum. não dá certo de acontecer. Fazer não De acontece. fazer, tá? Na época Então. do Neandertal era melhor, porque tava fugindo do tigre. Isso, aí- corria mais. Não tinha Uber para pegar para ir Não atrás do tinha, tigre, ele ia é. correndo mesmo. Né? Nem rápido, Pois nem iFood. Então, o que é que acontece? De uns tempos para cá, a gente começou a ter drogas que efetivamente tratam doença hepática esteatótica, tá certo? Então, começou lá nos primórdios, com aquela história de vitamina E, hipioglitazona, não sei o quê. Mas, mais recentemente, a gente começou a ter resultados mais robustos. Resultados mais robustos com regressão da esteatohepatite, zerar a esteatohepatite, regressão da quantidade de gordura hepática e, mais impressionante, regressão de fibrose. Certo? Que era uma coisa que antes a gente achava que fibrose, uma vez acontecida, Pegou colou. E isso é não impressionante. regredia. Tá? Isso é E impressionante. isso a gente sabe hoje em dia que isso não é verdade. Não só em doença esteatótica, mas é uma hepatite. Você trata um cirrótico para hepatite C, trata a hepatite C, cura a hepatite C, vai ver um tempo depois, deixou de ser cirrótico. Álcool, deixou de beber. Isso, álcool é Mas mais comum de desde todos. Prometeus que a gente Isso. sabe que o fígado se recupera, né? Ou seja, você pode dizer que o paciente era cirrótico. Uhum. Era um alcoolista que parou de beber. Era um vírus B ou vírus C que você curou. Deixou de ser cirrótico. Era hepatite autoimune que você tratou. Se a fibrose não era muito antiga, não era tão estabelecida, não era cimento ainda, digamos, ele pode regredir. Vai ficar 0 quilômetro? Provavelmente não, mas se você baixa do F4 para F3, a gente tem visto isso na prática. Pacientes de vírus C que tinham varizes de esôfago, de fino a médio calibre, se repete 10 anos depois, a variz foi embora. Olha só. A variz foi embora. Tá? Então, ou seja, a gente não consegue, não tem tido resultados assim, tão brilhantes ainda dentro da doença esteatótica, tá certo? Mas a gente almeja que talvez um dia vai ter. A gente não tem ainda nenhum segmento por tempo suficiente desses estudos mais recentes para dizer se isso vai alterar a mortalidade, se isso vai diminuir o risco de CHC. O que a gente tem, por enquanto, é coisa que você consegue ver no espaço de 1 ano, 2 anos, que é a regressão de fibrose. Seja por elastografia, seja por biópsia mesmo. Tem estudo já comprovando por biópsia a regressão de fibrose. Olha só. Incrível, Não é incrível. regredir de F4 para F0, não. Mas F4 para F3, F3 para F2, regredir 1 ponto, 2 pontos de fibrose, Tá. não tem tido. Então, vamos falar dos agonistas de LP1 já, Sim. mas você citou aí vitamina E e pioglitazona. Ainda há espaço para prescrever isso? Infelizmente, no SUS é o que a gente tem. Vitamina E para o não diabético. Para o não diabético, e eu não tenho muita coragem, não sei nem se eu estou muito certa nisso, se tem evidência, mas, assim, houve algumas suspeitas de que o uso prolongado de vitamina E podia aumentar o risco de câncer de próstata, então eu não gosto Eu já de vi fazer... também de sangramento cerebral. Também. Então eu não gosto de fazer vitamina E em homem por muito tempo. Quando eu faço 6 meses, tal, e tiro, tá? Posso até repetir um tempo depois, mas não faço contínuo. 800 unidades dia. 800 unidades de dia. Tá. Uhum. Para o diabético, Pioglitazona. pioglitazona. Isso. Aí com todos os Com problemas que aqueles tem, né? problemas, né? Não Isso. pode fazer no paciente Retenção cardiopata, retenção não sei, né? hidrossalina, não sei o quê, às vezes ganha peso, embora o pessoal do endócrino diz que o ganho de peso da pioglitazona não é não é uma obesidade ruim, porque a localização da gordura onde localiza não é abdominal. Não sei Ninguém o quê. gosta de Mas ver ninguém na gosta de ganhar balança. peso, né? Ninguém gosta de ganhar peso, tá? Mas Ok.
no SUS é o que a gente consegue fazer. Tá. Não, mas considerando no contexto não SUS, ainda tem espaço? Não. Bioglitazona, nem bioglitazona, nem vitamina E, nada. Nada. Ok. Não, se ele é um diabético que já está usando metformina, não sei o que, não controlou, tá, bota a pio aí. Ok. Tá obeso, né? É uma história, mas a gente Ok. não vai se basear nisso, não. Tá. Ok. Mas agora a gente ganhou aí, nesse arsenal que não era vasto, era restritíssimo, quase não tinha Tava nada, doido pra chegar nessa parte. agonista GLP-1. Né? Então, Antes de falar de GLP-1, falar de outra droga que a gente tem estudos já positivos em relação a isso, mas eu acho que ela nunca vai colar na prática, que é o resmetirom. Tá? Resmetirom. Resmetirom é um antagonista do receptor da tiroxina, uma coisa dessas no mundo. Qual é o problema? Resmetirom é de uso diário em comprimido, tá certo? Mas preço de hoje é $6 mil mês. Ok. é melhor comprar um Tazipatida É 30 mil reais por mês para o resto da vida, minha gente. É diferente. diferente. Que nasceu para morrer. Pois é, assim, a não ser que eles diminuam muito esse preço. Bom, ela não chegou aqui ainda, eu nem sei se os Estados Unidos já está sendo comercializada já. Ó, eu fui procurar aqui. Não está disponível no Brasil. O custo nos Estados Unidos anual é estimado em R$1 milhão. Reais, isso. Não, peraí, agora eu não sei se é $6 mil. Ele está dizendo 1 milhão. É 30 mil. Agora eu estou em dúvida se é 30 mil reais ou 30 mil dólares por mês. Mas de todo jeito, mesmo que seja 30 mil reais, No meu negócio aqui deu 1 milhão por ano. mesmo que seja 30 mil reais, você vai dizer, olha, você vai tomar esse comprimidozinho aqui, que custa 30 mil reais. Quantos meses, doutora? Não, o resto da vida. Tranquilo. Entendeu? Você fazer uma quimioterapia que custa 30 mil reais por mês, pô, 6 meses vai ficar acabado, né? Vai acabar o ciclo. Não, isso aqui é pro resto da vida. Então, ou eles diminuem muito esse preço do resmetirom, sem ou condições. isso não vai colar. É melhor suspender o McDonald's. Né? Ou isso não vai colar de jeito nenhum. Bom, aí a gente vem para os análogos de GLP-1, tá? Então, a gente tinha algumas evidências dele de melhorar a esteatose, sim, de melhorar a esteatohepatite, sim, mas a gente não tinha, até pouco tempo atrás, nenhum estudo tivesse mostrado regressão de fibrose. Então, a gente tem um estudo mais recente, que é o Essence, que é um trial multicêntrico imenso, com semaglutida de 2,4 miligramas por semana, certo? Que conseguiu um percentual, por enquanto, inclusive, eles são os resultados iniciais. É um trial que vai durar 5 anos, eles publicaram o resultado de 2 anos, se eu não me engano, tá? Então, 30% dos pacientes conseguiram regressão de fibrose com 2 anos de uso da medicação, tá? Uma taxa maior do que isso de resolução da NASH, ou seja, resolução da esteatohepatite. Olha só. Ou seja, quando você bota um balde d'água, jogou na fogueira, apagou o fogo. Nossa. Tá? Se vai fazer a madeira voltar a ficar boazinha, eu não sei, mas apagou o fogo. Quando vier o sol que secar aquela então, madeira. Isso, no pior das hipóteses, provavelmente deve retardar a progressão de doença. Porque se você apagou o fogo, Sim. né? Mas além disso, ele já começou a mostrar, em 2 anos, regressão de fibrose. Tá? Outro estudo que teve com a tirzepatida. A tirzepatida foi um estudo menor assim, o N menor, é um fase 2 só, mas também mostrou. É esperado, né? A tirzepatida, inclusive, coincidentemente, ontem a gente gravou um podcast aqui com Patrícia Gadelha, que já deve ter ido ao ar nessa altura do campeonato. Já deve ter ido ao ar agora, e foi assim... Muito legal. Impressionante, como abriu a porteira agora para essa classe, para cada vez mais drogas ainda melhores. Sim. Ontem no consultório, eu prescrevi para todos os meus pacientes que entraram pela porta semaglutida. Todos. Eram todos obesos, todos diabéticos, e todos saíram de lá com ribelsos. Olha só, em relação todos. ao Foi por muita coincidência. Eu não conheço, não sei se já tem algum estudo com semaglutida oral. Até onde eu saiba, todos eles são com semaglutida subcutânea. Subcutânea. Patrícia até falou isso ontem. Eu não sei se dá para transportar. Assim, alguma coisa sim, até a gente conversou sobre isso ontem, e elas, alguma coisa sim, tá o pessoal provando que é possível oral, mas toda a evidência é pelo injetável. Ela até comentou de dobrar a dose máxima da sema oral, que é 14 miligramas, podendo chegar até 28. Até fazer 2 comprimidos. E até porque até pouco tempo se usava semaglutida até 1 miligrama por semana, né? Agora, tanto que o Ozempic era de 1 miligrama só, o Wegovy é de 2,4. Para lascar o dinheiro, né? Mas tá melhor. Mas assim, já me disseram que quando chegou o Monjaro que está diminuindo o preço da semaglutida, né? Então nada que não tem concorrente. Não, isso muito bom. Ela trouxe pra gente, nessa gravação que a gente teve ontem aqui, que a liraglutida parece que quebrou a patente, vem aí, que massa. Provavelmente vai estar disponível no SUS. Tem alguma evidência para a liraglutida? Não sei.
Não conheço nenhum estudo com o Lira. Mas vai perder peso, talvez. A lógica, eu acho que a lógica é a mesma pra da ter, SEMA. né? É a mesma da SEMA. Análogo de LP1 do mesmo jeito, né? Uhum. Acho que não foi testado. Não, se foi testado, eu não sei. Realmente eu não sei. Uhum. Pelo menos assim, grandes trials que mostram impacto grande não teve. Porque, assim, da semaglutida, tinha os estudos menores, tal, assim, com regressão de esteatohepatite e tal. Mas o Essence, que é esse publicado recente, acho que foi mês passado, mês retrasado, aí esse mostrou regressão de fibrose. Olha, E ele está só com 2 anos. Ele vai durar até os 5. Fizeram uma análise eu interina. estou animado para os próximas cenas dos capítulos, os próximos capítulos, as cenas dos próximos capítulos que vão vir aí na medicina. É muito massa, pô. Né? Porque a gente está vendo muito a história empolgante. acontecer. Veja, a gente está vivendo uma era de revolução da IA. Claro, temos muitos problemas, muitos fios soltos, que não cabe aqui a gente falar, muito problema a ser resolvido ainda, mas os avanços que a gente teve aí, imunoterapia, agora terapia para a doença de Alzheimer, e essa nova classe de agonistas de LP1 e afins, que vai muitos pacientes deixando de fazer cirurgia bariátrica. Sim. Quando foi que chegou o Sofosbuvir, aquele... 2015. Aqui no Brasil, 2015. 2015, mas lá fora... Um pouquinho, acho que uns 2 anos antes. Demorou Em muito no 2013. Brasil. A erradicação de hepatite Se C. diz que Portugal e não sei se a Áustria e a Suíça não tem mais. Você lembra de um evento que teve? Mas agora, Daniel, olha, Eu peguei a época de com você, a gente tratando hepatite C com interferon. sim. Eu, que era doutorando nessa 2015. época aí. Ei, Interferon. eu era interno nessa época aí, eu vi isso. Eu fui para uma aula sua, não sei se você vai lembrar, não sei, eu acho que foi. Make Hep C History. Não sei se você viu, não sei se foi tua ou foi de alguém. Talvez tenha sido, não sei. Make Hep C History. Eu me lembro disso, eu estava na faculdade. A gente usava pega interferon. Veja só, a gente não vê mais, não chega mais paciente hepatite C no ambulatório. É mesmo? Não tem. Se chegar 1 por mês, é muito. No HC. Nossa Chegar senhora. 1 por mês é muito. Quem tratou, assim, dos conhecidos, a gente vai dizer que tratou hepatite C do Brasil inteiro? Não. Porque muitos ainda têm e não sabem que tem. Porque não também. vão para o médico. Ah. Hepatite C, em algumas coisas, tem alguns nichos populacionais onde tem mais. Então, digamos, usuário de droga injetável, presídio, profissional do sexo. Essas pessoas, infelizmente, têm menos acesso a tratamento médico. Aqui em Pernambuco, o pessoal da Secretaria de Saúde, que era Ishigami, certo? Estava à frente de um programa grande de tratamento de hepatite C nos presídios. Então, estava treinando os médicos dos presídios para fazer a erradicação lá dentro. Tá? Porque, seja assim, a gente só vai achar hepatite C, digamos, aqueles testagens em massa que a gente faz. Vai para o shopping, testa todo mundo. Não aparece mais ninguém. Não dá um positivo mais. Tá? Porque aí fica, não, eu já tive, já tratei, estou curado. Tu não acha mais. Procurar, você não vai achar mais. Eu quero que chegue um dia que a gente não ache mais esteatose, não ache mais obesidade. A gente vai achar. Diabetes, onde está diabetes? A gente vai achar hepatite C nesses nichos. Então, começa a frequentar. Foi interessante, o pessoal do Sul, eles pegaram esses postos onde ficam os caminhoneiros, que tem muito profissional de sexo por ali, começaram a fazer testagem ali, naqueles postos. Aí começaram a achar. Foi mesmo. Foi. Nesses postos, tem grande encruzilhada de trânsito, assim, Via Dutra com não sei quem e tal, não sei o que. Começaram a achar. Começaram a achar. No geral, É muito interessante. Então, a gente já está tratando com MEV, mudança do estilo de vida. Aí só uma coisa que eu ia lembrar, tá? Deixa. Recebeu um paciente no seu consultório com esteatose, principalmente se ele for idoso. Não esqueçam de fazer sorologia de vírus B e vírus C, tá? Então, um grupo importante de risco, porque assim, a gente quando pensa em hepatite C, eu falei aqui em populações de risco, né? Ou seja, serão pessoas meio à margem da sociedade, detentos, profissional do sexo, caminhoneiro, não sei o quê. Mas você tem um idoso que hoje em dia tem 80 anos, década de 60 ele teria o quê? 20 e pouco? Não, uns 30, 40 anos por aí, mais ou menos, né? Tem uns 20 a 30, né? Uns 20 a 30 anos por aí. Então, hoje em dia, ele é um senhor lá, super sério, tal, não sei o que, é um profissional liberal. Cabelinho branco, óculos redondinhos. Isso. Mas quando ele era jovem, dos seus 20 anos, era Woodstock, sexo, drogas e rock and roll. É. Entendeu? Então, tem que lembrar de fazer sorologia de hepatite C nessas pessoas. Se nunca fez, tem que fazer. Nem todo vô fofo foi Isso, vô foi fofo vô a fofo vida inteira. toda. Exatamente. Eu digo isso o tempo todo. Exatamente, é isso, tá? E, assim, A geração dos baby boomers, isso, né? é outra coisa. Quem vê cara, não vê hepatite. A gente não sabe como é que ele se comportou quando ele era mais jovem. E não precisa nem ser tanto isso, Rafael. Veja só. Uma fonte grande de contaminação de hepatite C no Brasil foi injeção de vitamina. Era Injeção de vitamina. Menina ia pra festa. Isso. O Red Bull daquela época era umas gluconeogane dextrovitase. É o quê, minha gente? Essa eu não sabia. Ia pra farmácia, tomava Isso. injeção. Olha, isso, tá?
tanto para esportes Sim, quanto para a vida social. Você vai para uma festa hoje em dia, toma um Red Bull. sim. Naquela época não tinha Red Bull, isso era... Perguntem só aos pais e avós de vocês, tá certo? Os homens entravam num carro, saíam da festa, iam na farmácia tomar dextrovitase. Dextrovitase ou gluconergan. Que é o quê? É complexo vitamínico injetável. O problema não é a dextrovitase, é a agulha e a seringa que usava para isso. Entendi, que era mesmo para todo mundo. É para todo mundo. Que eu tô entendendo. Era seringa de vidro. E tinha também transfusão, doação de sangue. Isso, mas assim, mas olha só, essa questão da seringa, do complexo vitamínico, isso é muito uma realidade da gente, muito. Não, naquela Muito, época a muito seringa era bem. aquela de metal. Minha avó era médica, Isso. né? Então ela tinha material médico em casa e eu via... Eu já monte- tomei injeção com seringa de vidro quando era criança. E a gente há tanto tempo, quando eu era residente, toda a seringa era de vidro. É mesmo. Era. Isso Era ótimo pra colhegadometria. 2015, 2018. Isso. É, Ano bem passado. agora. A colhegadometria era ótimo. É O mesmo. êmbolo subia sozinho quando estava na artéria. Ai, que massa. Era, não tinha erro, não tinha jeito de fazer de colher sangue venoso. Muito bom. muito Então, bom. veja só, todo mundo, quando ia se casar, que ela fazia um enxoval, ela comprava refrigerador, fogão e a seringa da casa. É mesmo, eu a pensei que seringa era é uma agulha. coisa da minha Não. avó só, porque... Não da minha época, mas da época dos meus pais. Quando se fazia um enxoval, toda a casa tinha uma caixinha de ágata, assim, ou de inox, que dentro tinha a seringa de vidro e a agulha da casa. Sangue de Jeová. O menininho tá com erisipela, tem que tomar não sei o quê, mas até sim, tá lá. Aguinha no fogo, queiminha, não sei o quê. Até a agulha era a mesma. Então, isso foi uma fonte importante de contaminação aqui no Brasil. Muito. É. E aí você esteatose, vírus B, vírus C. Isso. Sim, outra coisa que a gente não falou aqui, né? O paciente que está com esteatose também diminuir consideravelmente álcool, né? Principalmente se ele tiver fibrose avançada. Ou melhor, se ele Diminuir tiver consideravelmente fibrose. Se ele tiver fibrose, zero. de F2 para frente, é zero. Uhum. Cirrótico, aí Não cirrótico, pode usar nem perfume. cirrótico de jeito nenhum. De jeito Eu nenhum. digo pro meu paciente assim, você não Nem pode nem no final de lavar a mão semana, uma com álcool em cervejinha, gel. doutor. Cirrótico, nada. Não, no meu consultório, entrou lá e eu digo assim, olha, é o seguinte, o senhor não pode nem lavar a mão com álcool em gel. Não. Cirrótico é zero, tá? Uma esteatose e tal, que não tem fibrose significativa, pode até mantendo aquele limite de 20 gramas para mulher e 30 gramas para homem. O ideal era que ele parasse. Mas não se faz muita questão, vai lá. 20 gramas dia da... Sim, eu estava até falando isso no começo, acabei me perdendo, não falei o restante. Para simplificar, que aquela conta que eu fiz foi muito complexa. Para simplificar, Sim, uma lata de cerveja sim. tem mais ou menos o mesmo teor de álcool que uma taça de vinho tinto, que uma dose daquela de 50 ml de destilado. Sim. Tudo isso tem em torno de 18 gramas de álcool. Ixi, Maria. De 15 a 18 gramas de álcool. Então, Tá? Então, se é 20 gramas para mulher por dia, ou você toma uma lata de cerveja, ou uma taça de vinho, ou uma dose de destilado. E acabou-se. Por dia. Então, para arredondar, para facilitar, bote 20 gramas num negócio desse. E o E aí- binge drink? Não, peraí. Aquela pessoa que, eu não bebo nada durante a semana, mas no sábado... Falo nisso já, mas diga aí. ainda tem aquela frase, aquela música, né? Uma cerveja antes do almoço. Pra ficar... Quer dizer que não é possível. Pronto. Aí vamos falar, foi até assunto Clube de Revista semana passada lá no HC, tá? É melhor beber à vista ou a prazo. Ou seja, é melhor beber uma lata todo dia, de segunda a sexta, de segunda a domingo, tá? Ou melhor, de domingo a domingo, ou juntar tudo e tomar à vista no sábado. É melhor à vista. É melhor à vista. Faz o Pix logo. Melhor à vista, tá? Então, mesma quantidade de álcool. Eu vou tomar 7 latas de cerveja por semana. É Uma melhor por dia tomar ou uma 7? por dia ou as 7 no sábado? As 7 no sábado. É. Dá menos cirrose. Se puder não ser cerveja, puder ser vinho e junto com a refeição, menos. Melhor. Ah, então tô tranquilo. Isso, tá? Então, isso tem um estudo bem interessante, publicado, acho que faz em Olha, 2019. eu não vou ter 2020. cirrose, eu não bebo. É. Foi 2019, foi 2020, tá? Então, é um estudo feito com mulheres do Reino Unido. Eles conseguiram incluir nesse estudo, acho que 25% da população feminina do Reino Unido. E eles fizeram essa pesquisa, tá? Então, se bebia, quanto bebia e como era distribuído. Uhum. Se era só no final de semana, se era todo dia, se bebia junto com a refeição e qual era o tipo de bebida. Conclusão, para o mesmo número total de gramas de álcool por semana, tomar tudo de uma vez só, de preferência junto com a refeição e preferência vinho, o risco é menor. Tem um susto só por dia, por semana. Porque é aquela história que o hepatócito pode se regenerar de um dia para o outro, enquanto que o estímulo todo dia contínuo é pior. Entendi. Tá? Boa. Mas voltando para a esteatose, tá? Então, Sim. ou seja, o ideal era que fosse nada. Se fizer muita questão, desde que não tenha fibrose, tá? Uma dose, que a gente chama disso, ao dia, ou se você puder juntar todo final de semana, é melhor. Uma dose vai ser uma lata de cerveja, uma taça de vinho tinto de 200 ml ou uma dose de destilado de 50 ml. A dose certinha, né? A dose
Tá. Eu não vou Doideira, deixar não. nunca nenhum paciente meu ouvir esse podcast. Outra coisa, se ele não é vacinado para hepatite B, vacinar. Vacinar. E A também, viu? A também. Lembra, hepatite A também, tá? Hepatite A a gente tem esquecido, achando, não, todo adulto tem já teve hepatite A na infância. Não está sendo Isso mais acontece assim. que eu esqueço. Não está sendo mais assim. Eu não tava mandando para ninguém, não. Se começarem a pedir de rotina, talvez assim, os geriátricos mesmo lá, muito idoso, o idoso muito idoso, talvez não. Não está no Mas a faixa no etária, oficial, né? aí, digamos, dos seus 50, 60 anos, eu tenho encontrado muita gente com anti-HIV e IgG negativo. né? Se E for fazer a vacina é negativo, bom. Tomar a Porque, vacina. veja só, uma coisa é você não ter nada no fígado e pagar hepatite A. Seu fígado era bom, beleza. Passar 15 dias em casa, não sei o que, vai ficar bom depois. Vai comer suspiro e vai ficar bom, né? Se você já Será que todo mundo tem- sabe disso? Se você já tem alguma doença hepática prévia, nem que seja uma hepatite Czinha, besta, aquela hepatite A, o risco de fazer forma grave, fazer doença hepática aguda, aumenta exponencialmente. Entendi. Olha aí, informação Então, o paciente importante. tem alguma doença hepática prévia, nem que seja só uma esteatosezinha, ele tem que estar imune para hepatite A. Entendi. Porque se ele pegar, pode eu dar acho que eu pode não dar passei bronca. nenhuma vez vacina de hepatite A. Pois peça. Muito bem. Agora, olha, a gente falou de várias opções de tratamento, várias opções de prevenção, mas eu ainda não sei como prescrever o famoso Xantinon. Qual é a dose? Pelo amor de Deus, minha gente. Xantinon, Forfig, Heparema, tem mais. Forfig é o nome Forfig bom da é gota, outra, né? vice? Não serve pra nada não, minha, pelo amor de Deus. Mas Pra que for isso serve? fígado, para o fígado. Pois é. Como não pois serve? não serve. Pra isso aqui. Ei, Xantinon é tão gostosinho. Pra dizer que ele não serve. Muita gente tá assim, eu tava com problema de fígado, tomei Xantiné e fiquei bom. O que ele tava chamando de problema de fígado? Empachamento. Emplastamento. Comeu demais, bebeu muito, tá de ressaca, tá com Tudo é mal-estar. problema de fígado. Xantinon, Forfig, para mim, isso é tudo é o quê? É enzima digestiva. Até melhora. hoje eu não sei o que é Xantinon. Menina, silimarina, com não sei o quê, com umas coisas dessas, que tem ação como se fosse de enzima digestiva. Entendi. Então, se você está com problema de fígado, que o povo diz, ou seja, está empachado, está com mal-estar, meio enjoado, para isso ele funciona. Agora, o fígado nunca teve nada a ver com aquilo. Entendi. O bichinho do fígado estava quieto lá no cantinho dele. Eu vou tomar remédio pra fígado, eu fico, oi? Eu? O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Tu faz tua merda aí, tu vem falar. O que eu tenho a ver com isso? Eu tô tentando fazer o meu aqui, né? Mais ou menos, eu tô aqui caladinho, trabalhando, que só metabolizando esse álcool que eu tomasse ontem, vai dizer que a culpa foi minha. Então, por favor, não gastem dinheiro com Forfig, com Heparema, com E não Xantinon. prescreva para seus Isso. pacientes. Não gastem dinheiro com isso, não, porque são pior que são caros. É, né? Então, quer só olhar, o preço é caro. É. É caro. É quase o preço daquele. Do que tá $30 mil. Ah, sim, é eu esqueci o nome do nome. Resmetiron. Bom, Resmetiron. Então, resumo da ópera: esteatose não é coisa bestinha, só que deixa para lá, fique atento. Pode ser um problema grande para o fígado ou para a pessoa como um todo, né? Um Sim. grande fator de risco cardiovascular, é um sinalizador de risco cardiovascular. Faça FIB4 nos seus pacientes que têm esteatose hepática. Se for um De FIB4 leve a moderada a Qualquer grave, uma. porque inclusive não tem nada a ver É, o fundo com as calças. FIB4 em idoso, acima de 2, faça elastografia, mande para o hepatologista. Elastografia com F0 vai tratar a obesidade, vai tratar a diabetes, vai tratar os fatores de risco, mandar para nutricionista, exercício físico. F2, F3, hepatologista tem que acompanhar em conjunto, fazer rastreio de hepatocarcinoma, né? E ficar atento agora à chegada dos agonistas GLP-1 e afins, né? Que Isso. chegaram para ficar, provavelmente, né? É isso Bom aí. resumo. Eu acho que a gente resumiu isso aí. Só faltou uma coisinha, cirurgia bariátrica, Eita, é. tá certo? Uhum. Então, assim, cirurgia bariátrica tem mostrado resultados excelentes para a regressão de esteatohepatite, regressão de fibrose também. A questão toda é até quando indicar? Ou seja, na progressão da doença hepática, até quando o paciente pode submeter a cirurgia bariátrica? Isso é uma polêmica grande no mundo hoje em dia. Ou seja, um cirrótico que já descompensou, dá para fazer bariátrica? Provavelmente não. Não vai aguentar o insulto cirúrgico. Aí esse paciente está para o transplante. Se você não fizer nada, ele vai continuar obeso, talvez ficar até mais obeso e mais diabético depois do transplante por causa dos imunossupressores e vai lascar o enxerto, o fígado novo. E dá para fazer uma gastroplastia e um transplante hepático. Tem na muitos mesma- lugares no mundo que tem feito as duas coisas mesmo? simultaneamente. Tá? Caramba. Se o paciente não. Se a cirurgia está transcorrendo bem no transplante, eles aproveitam e fazem o sleeve. Peraí, deixa eu ver se aqui tá sobrando, né? É isso, tá?
Então, em alguns, quando o paciente, digamos, vai para o transplante por um hepatocarcinoma, mas que tem a função hepática ainda preservada. Tem gente que faz a bariátrica Um antes. grampozinho é bem tranquilo, vai crack. Faz a bariátrica antes. Tem alguns serviços Nem que conta fazem pro paciente. simultâneos. O que é um sleeve para o transplante hepático? Aí o cara nem diz pro paciente. Alguns fazem simultaneamente. E outros que não fazem simultaneamente procuram fazer assim que passar o período mais crítico do transplante, fazer antes de completar um ano. Porque senão ele se rotiza o fígado novo. Meu pai eterno. A recidiva de doença esteatótica no enxerto é muito alta. A gordura continua lá no corpo da pessoa, né? Ou seja, o paciente não mudou. É. Ele e o metabolismo dele são os mesmos, o que é pior com o agravante agora que tem tacrolimus no meio da história. Vai lascar o fígado, coitado, chegou ali, né? De novo, ele. Eu? Bom, olha, papo muito bom. Foi. Aprendemos muito aqui. Bom demais. Um cafezinho? Sim, a gente falou do café. Meu pai eterno! Volta Esqueceu do café. para! Volta, rebobina a fita. Meu Jesus, o que eu café. Eu falei O tanto do café. café. O café. E café? E café? Olha, no SUS eu tenho prescrito muito café. É. Olha aí. Você não prescreve vitamina E, nem pioglitazol, mas café prescreve. Café eu tenho prescrito para todo mundo, tá? Então, assim, é interessante isso. Começaram os estudos observacionais ainda na época da história da hepatite C, tá? E viram que quem consumia café regularmente, certo? A doença progredia mais lento. Então, na doença esteatótica, aparentemente o café tem efeitos benéficos em todas as etapas. Então, se você pegar a população geral, quem toma café regularmente tem menos esteatose do que quem não toma. Provavelmente eu não Em tenho. quem já tem esteatose, Hum. quem toma café regularmente tem menos esteatohepatite. Em quem já tem esteatohepatite e consome café regularmente, a progressão da fibrose é mais lenta. Quem é cirrótico por esteatohepatite e consome café regularmente, demora Menos mais tempo hepatocarcinoma. para descompensar e ter menos hepatocarcinoma. Minha gente, viver a vida e não tomar café é um risco. Pois eu odeio café, esse é o problema. Não, a gente vai melhorar isso, eu já lhe Tentei. disse. Casa Eu vou do fazer um Ferreira, café. espeto de pau. Eu vou fazer um café pra Tentei, você. olha, pelo bem do meu filho, eu tentei muito, mas é muito ruim, não dá não. Mas veja, você tomou o café errado. A gente vai resolver isso aí. Eu fiz um curso de barista, eu gosto muito de café. Eu tenho até um vídeo fazendo café lá. Não deu até hoje, mas assim, mas ele é bom. É. É bom. Então, café... Então, é, assim, bom, é ruim, mas é bom. Né? para seus pacientes hepatopatas, seja lá de que etiologia for, principalmente se for doença esteatótica, É manda por tomar café. isso que nos congressos de hepatologia tem o stand do São Brás, o Santa Clara. Eles viraram patrocinadores de... sério Eu, isso? eu já falei brincando. Não, sério. É verdade. O Congresso de Hepato aqui em 2017, que foi aqui em Pernambuco, a Três Corações era um dos patrocinadores. Meu pai eterno. Eu pensei que tu tava brincando. E era... Tinha coisinha de Três Corações na porta de cada sala Foi de aula. não, minha gente. Sim, sim. Meu Deus, Deus tá sabendo Não se disso. passa um Congresso de Hepato que não tem aula sobre café. Que massa. Mas a gente E aprendeu parecem, isso em 2018. As más línguas que o melhor é o café coado, é melhor do que o expresso e é melhor do que o café solúvel. E parece que melhor ainda se for o filtro de pano. Meu Porque pai parece eterno, que não, o metabólito, o que é bom, parece que ele pode ficar parcialmente retido no filtro de Essa de informação eu não gostei não, que eu gosto mais do expresso. Tá? Mas tudo bem, mas serve também, né? papel. Não tem grandes... E outra coisa, e serve o descafeinado. Quando vai dizer, vai Não ter é a labirintite. cafeína. Não é a cafeína. Não É a outra coisa que tem lá descafeinado dentro. serve também. Não É. não é a cafeína. Bom, Rapaz, adorei essa daí. Essa que eu estou dizendo não tem grande fundamentação científica, não. Uhum. Dizem que é melhor o coado e é melhor o coado em filtro de pano. Como diz lá no interior, diz que, né? eu Diz que- eu odiava café até 2018. Quando a gente foi Rafa? A gente foi para um curso intensivo de geriatria em Harvard. E, para minha surpresa, tinha uma aula lá. De um de um hepatologista hepatologista. sobre Liguei felicidade. lá, aula pós o almoço, já morrendo de sono. Eles Nessa davam aula aí, eu almoço. acho que eu vou dormir. E aí, daqui a pouco, o cara começa a falar lá. Era um grande professor lá de Harvard, já é autor de artigo no Up to Date e tudo mais. Cara, quando fui ver lá o currículo do cara, e de repente, metade da aula do cara foi só sobre café. Ele fez uma lavagem cerebral em mim. Eu saí de lá e disse: eu vou ter que aprender a gostar de café. Isso foi em Eu 2018. botei na cabeça que hoje em dia eu não vivo sem Faz café. 7 anos. Tentei, mas não consegui, não. É. Não, a gente vai resolver isso. Minhas aí. papilas gustativas não sabem saber disso. Elas não... A gente vai resolver isso aí. Mas vamos embora, a conversa está comprida. Pessoal, se você gostou aqui desse episódio, não deixe de compartilhar com outros colegas, com outros profissionais que precisam ouvir o que Norma disse pra gente, o que a gente aprendeu aqui. Isso tem que ser disseminado, tá bom? É isso, Rafa. Achei excelente. A gente só tem a agradecer, Normalmente realmente. você está intimada a vir aqui, tá? Ó, Ei, Quando quiserem. Vamos um fazer. podcast Uma conversa sobre- animada dessa, quando vocês um quiserem. podcast sobre medicina e ética. Ó, pode Ética ser. na medicina. Pode ser. Ninguém melhor do que você Olha, fala sobre já lhe isso. dando uma sugestão em relação a isso, o Congresso de Clínica Médica que teve aqui em Pernambuco ano passado, eles chamaram a minha, Sérgio Gondim,
para fazer uma carta aos jovens médicos. Olha, vamos fazer um desse? Vamos Bom, desta parte eu acho que ficou bom. Aí, ó. Eita. Carta aos jovens médicos. Pronto, gostei. Esse pronto. podcast tem que ter. É, muito bem. Vamos Ok, embora. fechou. Tá marcado aqui. Ó, não bora, né? Bora mesmo, né? Não, bora mesmo não. Agenda Apareça lá em casa, apareça lá em aparece casa. lá em casa. Bora lá, Bora, velho. bora lá, Bora bora mesmo, mesmo. né? Não. Agenda Eu aí, vou botar rapaz. aqui. Agenda aí. Então, pessoal, ó, se esse podcast agregou a você, segue a gente, não perde nenhum. Todos os dias você vai ter Geripios e todas as quintas-feiras um novo episódio de podcast. E lembre de assinar o Geri Updates, a nossa plataforma de educação médica, onde você vai ter casos clínicos, artigos científicos e a utilização da inteligência artificial em geriatria, o Geri IA. Beleza, pessoal? Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, minha gente. Valeu!